Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast completamente à toa. O meu nome é Ana Rodrigues, sou psicóloga do desporto e proponho-me a comentar algumas notícias desportivas de jornais desportivos online sob o ponto de vista psicológico e, portanto, se esse tema te interessa, fica por aí, subscreve o canal e continua a ver. Hoje vamos analisar em conjunto algumas notícias do jornal desportivo Record. E eu não sei se tem estado a par das notícias desportivas, mas nesta altura de finalização de campeonatos acaba por haver sempre um conjunto de notícias que reportam o resultado e, portanto, eu acho que era interessante nós podermos aqui analisar em conjunto. Eu não sei o que é que vai aparecer, portanto, este podcast é um podcast à toa exatamente porque eu não estudo as notícias que vão surgir, mas em conjunto vamos descobrir e vamos comentando aqui o que vai aparecendo. Portanto, algumas questões sobre os resultados do Benfica. Às vezes gosto de ler também estas notícias pequeninas, porque estes títulos que aparecem ao lado são de situações que são menos vendáveis, mas que são às vezes igualmente interessantes para nós discutirmos. Estes, por acaso, acho que são reportes, se calhar, destas grandes. Não é bem aquilo que eu estava a dizer. Ruben Amorim em destaque na imprensa inglesa. Isto é muito interessante, nós estarmos a ganhar algum espaço na imprensa estrangeira. Tem reportado que o trabalho em Portugal é muito bem feito. Felizmente, do ponto de vista técnico-tático, sim. Do ponto de vista psicológico, eu acho que temos muito a melhorar. Já temos grandes passos, mas temos muito a melhorar e, portanto, acho que se esta notícia me permite aproveitar para puxar a brasa à minha sardinha, por favor, invistam no acompanhamento psicológico, porque eu acho que faz realmente diferença depois na preparação e na tomada de decisão dos próprios atletas. Liverpool, bem, está-me aqui a aparecer as publicidades. Ex-jogador do Liverpool, cheguei a um ponto em que pensei que não conseguiria fazer nada sem a cocaína. Danny Murphy revelou a adição às drogas para escapar a problemas depois de se retirar do futebol. Eu não faço a mínima ideia se estes problemas tiveram a ver com o contexto desportivo ou não, se foram problemas pessoais que depois disputaram esta adição, mas é uma notícia muito interessante para nós pensarmos, porque estes comportamentos aditivos até não estão assim tão incomuns no contexto desportivo, e nós acabamos por discutir um bocadinho sobre isso também entre profissionais, entre equipas multi ou interdisciplinares, porque estas situações são recorrentes e percebemos que o recurso a adições, não só a droga, mas também, por exemplo, o jogo, as apostas desportivas, o jogo online, são muito comuns entre atletas e servem de escape para algum tipo de frustrações, algum tipo de dificuldade em expressar emoções, alguma dificuldade, por exemplo, em ter relações sociais significativas. Tudo isso são fatores de risco fazem com que os atletas e as atletas também se refugiem neste tipo de comportamentos aditivos para diminuir aqui o stress, a pressão, a ansiedade, a frustração e por aí adiante. Portanto, eu diria que para nós reduzirmos, se calhar, a probabilidade destes comportamentos, era realmente importante nós fazermos uma psicoeducação para as emoções, tentar ajudar os atletas e as atletas a encontrarem formas alternativas de gestão emocional, de expressão e gestão emocional. Não esquecendo que nós já sabemos pela literatura que os atletas, principalmente atletas de alto rendimento, quando abandonam as suas carreiras, têm grandes fatores de risco de desenvolvimento de perturbações mentais, exatamente porque estão muitos anos expostos àquele ritmo frenético, a alterações diárias nas rotinas, mesmo por quem viaja principalmente. Sabemos também que estão por estarem no alto rendimento e terem que dedicar muito tempo às suas rotinas de bem-estar e de treino e de competição e por aí adiante, não têm grandes relacionamentos sociais, não têm relacionamentos sociais significativos, ou têm uma maior dificuldade em estabelecê-los, ou têm uma maior dificuldade às vezes em entrar numa primeira interação. Portanto, isso está tudo estudado e nós sabemos que isso são fatores de risco para um pós-carreira. Portanto, está na altura de nós também começarmos a pensar em programas de preparação
para este final de carreira, em que nós consigamos equilibrar todas as áreas de vida daquele atleta para que ele possa estar sustentado quando deixar este ritmo frenético de treinos, de acompanhamento, de atenção. Sabemos também, pela literatura, que os comportamentos aditivos parecem ter, ou ter uma percentagem maior em homens. Mas, e as mulheres, por sua vez, têm uma percentagem maior em perturbações de ansiedade e perturbações de depressão. Isto não quer dizer que seja uma diferença necessariamente de sexos. O que nós temos percebido também, e isto tem sido questionado, é que os homens acabam por enverdar mais por comportamentos aditivos para extravasar, exteriorizar ou gerir as suas emoções, e as mulheres, como têm uma maior facilidade social, uma maior abertura social para despertarem emocionalmente, acabam por fazer esta expressão e então muitas vezes são rotuladas como tendo uma perturbação de ansiedade, uma perturbação de depressão, e os homens, como não fazem esta expressão emocional, são rotulados pelos seus comportamentos. Portanto, olhamos apenas para a adição em si e não para a dificuldade de expressão emocional. Tudo isto são fatores da literatura que eu acho que eram interessantes perceber. Também era interessante perceber que tipo de problemáticas é que tiveram aqui envolvidas, se estão relacionadas com o desporto, se nós conseguimos eventualmente mapear este tipo de problemáticas para atuar mais cedo. Quando vem toda esta discussão, a equipa multi ou interdisciplinar, neste caso interdisciplinar, para que haja relação aqui entre os profissionais, seria extremamente benéfico e poderia talvez evitar, talvez, não sei, alguns destes problemas. Bora lá! Vamos ver o que anda mais por aqui. Proibição aos atletas, pronto, não tenho bem noção, mas tenho noção que os níveis de agressão no desporto têm vindo a aumentar. Não sabemos ainda bem porque, se é uma questão pontual, se tem algum tipo de explicação, algumas ideias no ar relacionadas com a redução da socialização na altura do Covid, mas pronto, não há nada muito claro sobre isso, não consigo à partida comentar mais. Vamos lá ver que outras coisas andam por aqui. Ruben Amorim. Nós fizemos um péssimo trabalho, estou a ler esta aqui do Brian Hobson. Fizemos um péssimo trabalho em tentarmos convencer Bellingham a ir para o Man United. Ok, a importância depois dos relacionamentos sociais na tomada de decisão aqui dentro dos clubes. Eu vi uma polémica semelhante na altura que o Ronaldo foi para a Arábia e depois levou um conjunto de jogadores com ele. Nós sabemos que estas... Lá está, na sequência daquilo que eu estava a explicar na notícia anterior, como os atletas têm maior dificuldade em estabelecer relacionamentos sociais porque não têm tempo, porque não estão noutros contextos para além do exercício, acabam por estabelecer os seus contactos significativos dentro do próprio desporto. Às vezes é difícil para terem noção, até que eles têm outras conversas para além do desporto que praticam. E claro que, tendo estas figuras significativas no desporto, depois estas figuras são as figuras consultadas também nos processos de tomada de decisão. E isto é uma coisa que eu tenho visto um bocadinho na minha prática, não só de tomada de decisão dentro da modalidade, portanto, às vezes uma mudança de clube, uma mudança de treinador, uma ida para outro país, mas às vezes até na própria troca de modalidade. Às vezes o atleta, principalmente nos escalões de formação, percebe que não é bem aí que quer estar, não é bem aí que quer brilhar, e então precisa de fazer aqui uma troca de modalidade. E estas trocas são extremamente ansiosas e difíceis de gerir para os atletas, muito na fase da adolescência, porque ainda estão aqui a maturar os seus processos cognitivos, mas também na idade adulta e acabam por ser facilmente influenciados, às vezes, pela opinião do público. E quando falo em público, não falo só nos colegas de equipa, falo muitas vezes na própria família ou até em empresários que estejam a gerir a tua carreira. Percebe-se aqui alguma dificuldade na tomada de decisão, alguma dificuldade em perceber os seus valores internos. Não há grande espaço para estes atletas pensarem nos seus valores internos, pensarem nas suas forças e fraquezas, naquilo que foi a sua trajetória de vida e perceber que ferramentas é que têm, que estratégias de coping têm para lidar
uma mudança deste género. E, portanto, ao se deixarem influenciar, acabam muitas vezes por tomar decisões com base nos valores de terceiros, naquilo que são as opiniões, as concepções de terceiros. E isto nem sempre, às vezes é bom, corre bem, é um facto, mas nem sempre é o mais indicado. E, aliás, a correr mal haverá, se calhar, uma tentativa de cobrança. Eu só fui para aí porque tu me sugeriste, eu só fui para aí porque tu disseste que era o melhor para mim, e não havendo esta autorresponsabilização pelo processo de reflexão. Esta tomada de decisão também pode ser trabalhada, e é muitas vezes trabalhada em questões de psicologia, em que eu também trazido, e são analisados todos estes pontos. Aliás, há um modelo de tomada de decisão que eu gosto muito de usar, que se chama o modelo do ponto de escolha, Choice Point Model, assim é que se chama, e em que há uma ponderação daquilo que são os pensamentos, sentimentos e comportamentos do próprio atleta naquela situação, naquele momento em que tem que tomar a decisão, uma própria ponderação daquilo que vai ao encontro dos seus valores, daquilo que vai contra os seus valores, uma própria reflexão sobre alternativas de pensamento, porque às vezes eles acham que aquela é a única decisão válida, aquele é o único caminho válido, quando muitas vezes existem alternativas de caminho igualmente válidas, igualmente benéficas, igualmente interessantes por vezes, nem sempre benéficas. Nós vamos fazer uma checklist de prós e contras, se calhar a outra tem mais prós, mas tendo em conta o geral daquele atleta, esta tem se calhar menos prós, vai ser mais benéfico ou mais interessante no seu processo de desenvolvimento. Portanto, para perceberem, isto não é linear, não é fácil de explicar, é complexo e faz todo o sentido ser trabalhado na tua relação com o teu psicólogo do desporto, se já o tens, se não o tens e estás a passar por uma fase de tomada de decisão. Consultar os colegas é ótimo, mas fazer este processo de reflexão de acordo com a tua história, com quem tu és e com a forma como te posicionas no mundo seria interessante também, e isso faz em terapia. Eu não sei, como estava a dizer há bocadinho, os jornais nesta altura estão muito focados em resultados, portanto, eu não sei se vamos encontrar aqui muito mais pelo que estou a ver relativamente às notícias desportivas. Está toda a polémica do Tejo de Conceição, podes ver, eu acho que falei sobre isto num podcast anterior, portanto, desafio-te aqui a ires assistir aos podcasts anteriores e perceberes o que é que pode haver aqui com o Sérgio Conceição também, toda esta euforia, esta expressão emocional de forma agressiva. Enzo Fernandes desabafa que neste momento no Chelsea ainda não me sinto totalmente eu, mudanças e a importância das mudanças. Eu não me vou repetir porque acabei de falar sobre isto, mas acho que é algo interessante. Arbitragem, isto agora tem umas notícias mais a vermelhinho, não sei bem porquê. E a arbitragem está aqui ao lado também, chacota internacional, os árbitros aprendem. Pronto, esta questão da arbitragem também é uma questão que eu não trago muitas vezes, e na psicologia do desporto, devo dizer que os árbitros ficam assim, às vezes um bocadinho de lado, um bocadinho esquecidos. Quando nós falamos em agentes desportivos, pensamos aqui na tríade desportiva, portanto, atleta, treinador, pais, e muitas vezes esquecemos que existem outros agentes desportivos que entram aqui ao barulho, na discussão, e os árbitros são um deles, árbitros ou árbitras, apesar da árbitras não estar no dicionário português, mas estar no dicionário online já, o que é ótimo. Portanto, árbitros ou árbitras precisam aqui de uma atenção especial e também de um trabalho do ponto de vista emocional. Eu não sei se sabes, tu que estás a assistir a este podcast, eu tive 2 aninhos na arbitragem, estive a aprender para ser árbitra e é realmente às vezes frustrante tudo aquilo que nós ouvimos. Podemos estar num jogo espetaculares com todas as decisões dentro do regulamento, mas aquela decisão em que nós se calhar não posicionamos bem o lance, não interpretamos bem o lance, não um treinador tem uma opinião diferente de nós, ou um pai na bancada tem uma opinião diferente de nós, é o suficiente para nos deitarem abaixo e fazerem, para além dos comentários negativos, que já são bastante maus, às vezes ameaças à integridade física, e portanto os árbitros precisam de ter um lugar seguro para expressar estas dificuldades, estas inseguranças pelas quais passam e também para conseguirem gerir melhor o processo. À parte toda a intervenção contextual e comunitária que eu acho que faria sentido. Eu não venho da psicologia comunitária, mas entendo a importância de trabalharmos o contexto como um todo e fazendo este trabalho com a arbitragem,
e não fazendo com o contexto de forma a promover um contexto mais seguro também para que os árbitros exerçam a sua profissão, se calhar estamos a dar assim um tiro no escuro. Obviamente que eu aconselho os árbitros a fazerem este trabalho em gabinete se tiverem essa possibilidade e essa disponibilidade, mas também as federações, as associações, quem tem responsabilidade por tutelar os clubes, que tem aqui uma visão mais educativa, até se calhar em determinados momentos mais punitiva. Nós sabemos que os comportamentos diminuem quando são punidos e, portanto, se há comportamentos agressivos, se há agressão para com qualquer atleta, qualquer treinador ou até com os árbitros, estes comportamentos devem ser punidos, deve haver um castigo para que isto não se volte a repetir. Portanto, eu acredito que nesta visão contextual, em que alguém está a fazer algo no contexto e nós trabalhamos com os árbitros também para fortalecer a sua capacidade de adaptação a estas situações mais adversas, a sua gestão emocional, só este trabalho integrado fará realmente a diferença no contexto desportivo. Eu sinto muito que a arbitragem ainda não seja eu não queria chamar profissão porque são raros os árbitros e as árbitras que vivem da arbitragem, mas esta semi-profissão que eles desempenham, que ainda por cima é desempenhada ao fim de semana e que muitas vezes tem repercussões na semana toda de trabalho deles, na semana familiar deles, porque são pessoas que estão ali exatamente, não são árbitros e árbitras robô, são pessoas que têm um contexto familiar, um contexto laboral ali por trás e que necessitam igualmente deste suporte, desta atenção, desta intervenção. Também me choca um bocadinho, às vezes, algumas coisas que eu vou ouvindo, também na clínica, de ameaças de morte, de ameaças para bater, para eventualmente fazer uma espera na porta e não imaginam o impacto emocional que isto tem também nestas pessoas. Portanto, deixo aqui um alerta a quem possa estar a ouvir, tenha intervenção nestas situações, que possa efetivamente começar a aplicar políticas psicoeducativas e até comportamentais para reduzir estas ameaças à arbitragem, estas situações mais deprimentes e que são uma ameaça também à saúde psicológica dos árbitros e das árbitras. Já sinto aqui que estou a falar um bocadinho mais. Este podcast é um podcast curto e direto. Hoje aproveitamos 3 notícias do Jornal Record e eu espero por ti e pelas tuas sugestões de notícias desportivas também nos comentários deste podcast. Portanto, se tens alguma sugestão, alguma notícia que gostasses de ver refletida do ponto de vista da saúde psicológica, por favor, deixa aqui nos comentários e no próximo podcast tenho todo o gosto em trazer uma reflexão sobre a notícia que sugeriste. Não havendo assim mais nada a acrescentar neste momento, eu vou deixar-vos e despedir-me até um próximo episódio.